continuidade à nossa série de vídeos sobre os dogmas da Santa Igreja, hoje falaremos a respeito dos dogmas sobre o Papa e a Igreja, parte 1. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Você já sabe que a nossa série de vídeos sobre os dogmas está em uma playlist exclusiva aqui no canal e que o nosso objetivo é explicar sobre cada um dos mais de 40 dogmas da Santa Igreja. Hoje nós falaremos a respeito dos dogmas sobre o Papa e a Igreja, parte 1. Você está preparado? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série, tá ok? Os dogmas sobre o Papa e a Igreja são: a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado de jurisdição. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Bem, e para esse vídeo não ficar assim muito grande, né, e consequentemente cansativo para vocês, nós resolvemos dividir então esses dogmas, tá? Os dogmas sobre o Papa e a Igreja será feito em duas partes. Nessa primeira parte nós estudaremos apenas os 3 primeiros dogmas, que são: a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. E o Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e no governo da Igreja. É isso mesmo. E na terça-feira que vem, estudaremos os últimos 2 dogmas sobre o Papa e a Igreja, que, como nós já falamos, são: o Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra e a Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Certo? Combinado? Combinado. Vamos lá então. O primeiro dogma sobre o Papa e a Igreja, né? A Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. A Constituição dogmática sobre a Igreja, aprovada pelo Concílio Vaticano I, declara: determinamos proclamar e declarar desta cátedra de Pedro o pastor eterno e guardião de nossas almas, para converter em perene a obra salutar da redenção, decretou edificar a Santa Igreja, na qual, como casa do Deus vivo, todos os fiéis estejam unidos pelo vínculo da fé e caridade. Pio X, contra os erros modernistas, declarou: a Igreja foi fundada de modo rápido e pessoal por Cristo, verdadeiro e histórico, durante o tempo de sua vida sobre a terra. Isso quer dizer que Cristo fundou a Igreja, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma no tocante à doutrina, culto e constituição. Os deformadores tentaram ensinar que Cristo havia fundado uma igreja invisível e que a organização jurídica era pura instituição humana. Coitados. Vamos ver então o que diz as Sagradas Escrituras, né? São Mateus, capítulo 4, versículo 18. Jesus escolhe a 12 para que lhe acompanhem e os envia a pregar, e com o poder de expulsar demônios, como podemos conferir também em São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus deu aos apóstolos o poder de ligar e desligar, como vemos lá em Mateus 18, versículo 7. De celebrar a Eucaristia, como vemos em Lucas 22, 19. E de batizar, como em Mateus 28, 19. Muito bem. E o segundo dogma, então, sobre o Papa e a Igreja. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja,
conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. Grande, né? Mas é para você decorar, porque a gente está falando tantas vezes, né? Então vejamos. Assim diz o Concílio de Florença na bula Etenturcelli, de 6 de julho de 1439. Definimos que todos os cristãos devem crer e receber essa verdade de fé, que a Sé Apostólica e o Pontífice Romano é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. Afirma também o Concílio Vaticano I na Constituição Dogmática sobre a Igreja de Cristo. Se alguém disser que o bem-aventurado São Pedro Apóstolo não foi constituído por Jesus Cristo nosso Senhor como príncipe de todos os apóstolos e cabeça visível de toda a igreja, seja excomungado. Vamos ver o que diz então as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 16, versículos de 17 a 19, fala assim: Bem-aventurado és tu, Simão, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Jesus ressuscitado apareceu para o apóstolo Pedro e o confirmou na sua fé, na sua missão, dizendo: apacenta os meus cordeiros. Como podemos conferir no Evangelho escrito por São João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. E depois da ascensão, Pedro exerceu seu primado, dispondo a eleição de Matias, como vemos nessa passagem dos Atos dos Apóstolos, que fala assim: naqueles dias, Pedro se pôs em pé no meio dos irmãos, né? Mostrando então o seu primado. O primado de jurisdição consiste na posse da plena e suprema autoridade legislativa, judicial e punitiva. A cabeça invisível da igreja é Cristo, mas o sucessor de Pedro faz as vezes de Cristo no governo exterior da igreja militante e é, portanto, o vigário de Cristo na terra. Muito bem, vamos ao terceiro dogma sobre o Papa e a Igreja. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costume, mas também na disciplina e governo da Igreja. Outro bem grande, né? Verdade. Mas vamos aos fatos, é bem simples de entender. Ensina o Concílio Vaticano I. Se alguém disser que o Pontífice Romano tem apenas o dever de inspeção e direção, mas não pleno e supremo poder de jurisdição sobre a Igreja Universal, não só nas matérias que pertencem à fé e aos costumes, mas também naquelas de regime e disciplina da Igreja, seja excomungado. Tá bem claro, né? E conforme essa declaração, o poder do Papa, ele é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal e imediato. Vamos entender? Vamos lá. Número 1, de jurisdição, ou seja, verdadeiro poder de governo que é potestade legislativa, jurídica, litigiosa e coercitiva. Número 2, ele é universal, ele se estende a todos os pastores e fiéis da Santa Igreja em matéria de ensinamento e governo. Número 3, supremo, nenhum outro sujeito possui o poder igual ou maior. Por isso, a coletividade de todos os bispos não está acima do Papa. Número 4, pleno. O Papa pode resolver por si mesmo qualquer assunto que caia dentro da jurisdição eclesiástica, sem nada requerer dos bispos. Número 5, ordinário. É ligado com seu ofício em virtude de uma ordenação divina e não foi delegado por nenhum superior em jurisdição. Número 6, é episcopal. O Papa é, ao mesmo tempo, bispo universal de toda a Igreja e também da Diocese de Roma. Número 7, imediato. Pode exercer sem instância prévia sobre os bispos e fiéis. Por este poder do Papa de tratar livremente com todos os bispos e fiéis da Igreja, se condena toda a ordenação do poder civil que subordinam a comunicação oficial com a Santa Sé a um controle civil e fazem depender a obrigatoriedade das disposições pontifícias
e uma boa visão das autoridades civis. Muito bem, missão cumprida. Nós conseguimos falar então a respeito dos dogmas sobre o Papa e a Igreja dessa parte 1. A ideia é, na terça-feira que vem, tratarmos os dogmas sobre o Papa e a Igreja, parte 2, ok? Isso aí, e vale reforçar aqui mais uma vez que dogma é uma verdade revelada por Deus e, como tal, ela é diretamente proposta pela Igreja para a nossa fé. Então, você não é verdadeiramente católico se você discorda ou duvida de algum dogma, hein? Por isso é de suma importância que você conheça a sua fé e acompanhe a nossa série sobre os dogmas. Toda terça-feira irá ao ar um novo episódio e você é o nosso convidado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você ainda tem alguma dúvida a respeito dos dogmas sobre o Papa e a Igreja? Escreva aqui nos comentários para nós e dê um like nesse vídeo, ok? E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, seus familiares aí, nas suas redes sociais, né, grupos de WhatsApp principalmente. Isso nos ajuda e muito a evangelizar. E você ainda não é inscrito em nosso canal? Inscreva-se agora, não perca mais tempo para você poder acompanhar todos os vídeos da série. E se você não clicou no sininho, clica lá! Aí você recebe todas as nossas atualizações, fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá? É bom lembrar também que toda terça-feira tem podcast às 20 horas e toda quinta-feira tem live às 20 horas também. É isso aí. E agora você pode também receber conteúdos exclusivos aqui do canal. Olha que legal e isso, hein, gente? participar de sorteios incríveis apenas para os membros. Quer se tornar um membro também? Basta clicar no botão Seja Membro. Tá aparecendo aqui embaixo do vídeo, né? Você conhece os benefícios e aí se inscreve no nosso clube de membros. Salve Maria!